Salve, salve galera, beleza? Mais um Duas Saídas começando aqui para falar de outra série dos playoffs dessas oitavas de final do NBB, agora entre Paulistano e Pato Basquete. É o confronto mais espaçado, mais desequilibrado pela tabela da primeira fase, do quinto contra o 12º. Então vamos comentar um pouquinho sobre essa série porque ela não deve ser tão desequilibrada assim e por isso eu já peço, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal também e siga o Duas Saídas nas outras redes sociais, o link vai estar aqui embaixo. Temos uma audiência bem legal nos últimos vídeos, agradeço demais essa recepção de vocês para esse novo projeto, mas muitos dos que nos assistem ainda não são inscritos no canal e essa inscrição é muito importante para a gente crescer mais e mais o Duas Saídas, então eu peço mais uma vez a inscrição para vocês. Bom, vamos lá então, o Paulistano terminou na quinta posição na primeira fase com 21 vitórias e 11 derrotas, aproveitamento de 65%, altíssima campanha do Paulistano. E o Pato foi quase o contrário, ficou em 12º com 10 vitórias e 22 derrotas, aproveitamento de 35%. Paulistano numa campanha memorável. É uma equipe extremamente jovem, comandada por um Demetrios Ferraciu, que inclusive tá aqui atrás de mim no quadro, que consegue voltar a uma situação até parecida quando ele estava no Minas, muitos anos atrás, antes dele ser campeão do NBB, antes dele surgir no Bauru Basquete, que ele teve seu primeiro grande resultado nacional com um time muito jovem no Minas, chegando em quarto lugar do NBB. Naquela época o time tinha peças como Henrique Coelho, que hoje está no São Paulo, o Fusaro do Bauru e o Léo Demétrio, né, ex-Flamengo, que hoje está na Europa, jogou na seleção também. Ele conseguiu ficar em quarto lugar na primeira fase. Ele quase repete essa façanha novamente com um time extremamente jovem, uma média de idade bem baixa, e ficou ali em quinto lugar, mas a uma vitória do terceiro e do quarto, né, ali do Minas e do São Paulo. Com uma vitóriazinha a mais, o Paulistano estaria no G4, mas acabou ficando aí para disputar as oitavas de final. É um time que tem jogadores extremamente perigosos, que quando esquentam a mão é muito difícil parar, principalmente o Adiel e o Nate Barnes. Vou falar um pouquinho disso mais para frente, dessa distribuição do jogo do Paulistano, mas são os dois caras mais insinuantes desse elenco, que tem um maior volume também, mas o ataque coletivo, o ataque como um todo do Paulistano não é dos mais efetivos. Você olha em qualquer estatística ofensiva desse time do Paulistano, sejam absolutas, médias ou avançadas, o Paulistano está sempre ali no meião da tabela, tá abaixo até da quinta posição que ele ficou na temporada regular, então ele não é o quinto melhor time atacando, tá abaixo disso, inclusive, em diversas situações, em diversas ocasiões. Mas então como é que o Paulistano conseguiu chegar tão lá em cima na tabela e brigar de igual para igual em dificultar a situação dos times que ficaram no G4, né, em muitas oportunidades? A palavra é defesa. Paulistano tem a terceira melhor defesa desse NBB, é um time que consegue dificultar muito as ações dos outros times, consegue equilibrar muito as ações dos outros times a partir de uma defesa muito forte, concedendo poucas segundas chances para os adversários, diminuindo muito o aproveitamento dos principais tipos de chutes que os adversários fazem. É uma equipe que consegue se virar muito bem nisso, que tem jogadores muito bons nisso. Individualmente falando, naquele 1 contra 1, você tem ali o Anderson Barbosa, você tem o Crescenzi, você tem outros caras também ali que conseguem segurar as principais peças adversárias, mas o sistema, o coletivo que o Demetrios monta, geralmente consegue fazer com que o ritmo fique da maneira como o Paulistano quer, com uma pontuação um pouco mais baixa. Isso, inclusive, é uma trajetória, uma característica da carreira do Demetrios, e tem dado muito certo nessa temporada. O Paulistano tem se sustentado principalmente a partir da defesa. No ataque você tem ali alguns caras que são muito bons na bola de 3 pontos nesse ano, principalmente o Nate Barnes e o Vitão, que estão acima dos 40%. São dois estilos muito diferentes de chutes, né? O Barnes cria o próprio arremesso, o Vitão geralmente pega do perímetro, recebe o passe e arremessa, né? O catch and shoot. Mas você tem também ali, por exemplo, o Crescenzi, que sempre se notabilizou por ser um bom chutador de 3 pontos, essa temporada não tá bem. E o Adiel, que chuta de todo lugar, ele tem carta branca para ter um volume altíssimo, mesmo com aproveitamento bem baixo, ele chuta, porque compensou na primeira fase, né? Esse volume muitas vezes compensou um eventual baixo aproveitamento que pudesse acontecer em uma partida ou outra. Quando o aproveitamento está alto, esse volume grande que ele tem se reflete em muitos e muitos pontos. O Adiel teve partidas fenomenais nesse ano, com características até semelhantes ao Nate Barnes. Tanto o Adiel quanto o Barnes, o americano, eles conseguem criar o próprio arremesso com muita facilidade, eles não dependem tanto assim de receber a bola livre da mesma maneira que os outros atletas do Paulistano e de vários outros clubes também desse NBB.
E além de serem muito rápidos, explosivos, habilidosos com a bola também, eles têm uma característica que está muito em desuso no basquete mundial, na verdade, mas que é difícil de marcar, que é o chute de média distância, aquele chute que não é embaixo da cesta, nem de 3 pontos, é aquele chute para 2, mas um pouco mais longe. É um tipo de arremesso que é o menos vantajoso possível, que tem um aproveitamento ruim, a longo prazo, estatisticamente é ruim você fazer, a menos que você tenha especialistas nisso. E o paulistano tem, e é muito difícil você marcar, porque quando um cara desse pega a bola, ele pode chutar de 3 pontos, ele pode partir para dentro e tentar perto da cesta, ou ele pode dar 2 passos, parar, estancar e arremessar. E é muito difícil você prever o que esses atletas vão fazer. E o paulistano é um dos times que melhor, se não o melhor que faz isso nesse NBB. É uma arma muito interessante, mas de novo, quando a bola não cai, isso se torna um problema, né? Passa ali a travar um pouco o jogo. O paulistano é o time que menos faz pontos por arremesso, né? Tem uma estatística no basquete que pega todos os arremessos que você faz, divide pelo tanto de pontos que você conseguiu na partida e fala, cada arremesso que você deu, você conseguiu em média 1.2, 1.3, 1.4 pontos. O paulistano é o pior disso. Por quê? Porque seleciona arremessos que tem uma pontuação mais baixa, um aproveitamento pior, mas que tem dado certo, né? Que tem dado certo, tem funcionado na base do volume e tem funcionado principalmente porque ele consegue limitar os ataques adversários a uma pontuação bem baixa. Então, não tem como falar que não está compensando. Se vai dar certo a longo prazo, se vai ser campeão do NBB, isso é outra história, tá? Isso é outra história. Mas é inegável que tem dado certo, que tem funcionado até aqui. E o paulistano é um time que opta muito mais por chutado de 2 pontos, equilibrando a média distância com os ataques próximo à cesta, tanto com os caras mais altos quanto com esses mais leves, e chuta um pouco menos do perímetro, apesar de ter ali 2, 3 atletas com aproveitamento muito alto nessa temporada. E o Pato Basquete, né? Ficou em 12º, o último time a se classificar para os playoffs, vai ser uma presa fácil para o paulistano, né? Não. Na verdade, o Pato, apesar de ter ali uma diferença muito grande de vitórias, né, o paulistano conseguiu mais que o dobro de triunfos do que o Pato nessa primeira fase do NBB. O Pato vem numa sequência muito boa. O Pato conseguiu vencer suas 3 últimas partidas nesse NBB, conseguiu uma arrancada final muito boa, conseguiu vitórias contra Brasília e Cerrado, importantíssimas ali na briga pelas últimas posições contra possíveis adversários diretos, e também contra o 1-2-3 Minas, né, que ficou ali em 3º lugar na Basketball Champions League Américas. Eu fiz vídeo sobre isso, então vai estar aqui no card, inclusive para quem quiser assistir. Conseguiu uma vitória sobre o 3º colocado da primeira fase do NBB, nessa reta final. Então o Pato vem numa sequência muito boa, e na temporada passada, o Pato também ficou em 12º lugar. Aliás, é a 3ª temporada consecutiva que o Pato chega nos playoffs, tá? Um projeto novo e que tem conseguido, com baixo orçamento, atletas muito jovens e que tem conseguido chegar nessa pós-temporada. Ficou em 11º 2 anos atrás, em 12º ano passado e nesse também. E na temporada passada enfrentou o Bauru Basquete, que tinha ficado em 5º, e venceu o primeiro jogo em Pato, né? Igual vai ter agora, a primeira partida lá no Paraná contra o paulistano. Então o Pato Basquete é um time perigoso, é um time que está em boa fase. É um time também muito jovem, assim como o paulistano, mas com uma pegada diferente. Não tem tanta rodagem assim no NBB, utiliza muitos caras que estão ali na sua primeira passagem pelo basquete profissional, pelo menos na elite, e conta com 2 estrangeiros para dar um maior volume na pontuação, o Materan e o Romário Roque, o colombiano. Contava também com o Jonathan Oliveira, né, um ala armador ali muito eficiente, muito bom nas bolas de 3 pontos, mas foi pego no doping nas últimas semanas da primeira fase. Vai ficar aí algumas temporadas afastado do basquete, suspenso na verdade. É uma perda muito grande para o Pato Basquete, que tudo bem, conseguiu se virar ali nas últimas rodadas, em partidas muito importantes para essa conquista e para essa vaga dos playoffs, mas que agora na reta final pode sofrer um pouco com essa opção a menos. Apesar disso, é um time que, assim como o paulistano, também tem seus atletas que atuam muito bem ali do perímetro, principalmente o Materan, que tem aproveitamento acima de 40% das bolas de 3 pontos, o que novamente é um aproveitamento muito alto. Conta também ali com altíssimo volume de arremessos do Romário Roque, que tem ainda mais agora a responsabilidade de carregar um pouco esse Pato na pontuação, que não tem mais o Jonathan, que também dividia muito bem essa função ali com ele. Além também ali do Gabriel Novaes, pivô, que está na sua primeira temporada no NBB, tem jogado muito bem
Tá sendo muito importante para esse Pato. Veríssimo, Magna, Michel, Egon. Tem um elenco de apoio ali também bem jovem, mas as ações ofensivas, a pontuação realmente fica muito ancorada agora, mais ainda, no Materã e no Rock. Então o Pato Basquete vai depender muito desses caras e principalmente vai precisar fazer jogos em que comete poucos erros para não dar pontuações fáceis, contra-ataques fáceis e rápidos para o paulistano, que isso é uma coisa que o time de São Paulo faz muito bem, de pegar essa bola, esse rebote defensivo e sair bem em transição, esse roubo de bola e aproveitar Diel, Barnes, outros caras muito rápidos e fazer enterrada, bandeja sozinho e tudo mais. O Pato vai ter que tomar esse cuidado. No seu estilo ofensivo, Pato também não tenta tanto ali de 3 pontos em comparação com os chutes de 2, assim como o paulistano, mas diferente do time de São Paulo, que tem esse recurso da média distância muito forte, o Pato tem só em alguns jogadores, né, o Materã e o Rock fazem, mas não tanto quanto o Adiel e Barnes, e sim, jogam muito próximo à cesta, eles tentam fazer aquele arremesso bem colocando a bola lá dentro mesmo, é um estilo que o Pato prefere, que o time do Jesse Leite prefere jogar. Mas como que a gente pode então falar como vai ser esse confronto? Bom, inicialmente pontuação baixa, tá? É a maior tendência, playoff já é um jogo mais travado, um jogo mais disputado, um jogo mais duro, considerando a estratégia, a característica do paulistano e também do Pato, vai ser mais ainda, né? A gente pode esperar ali possivelmente os times não passando de 70, 80 pontos, já vai ser um placar altíssimo nas minhas expectativas para esse duelo, tá? E o paulistano ele vai ter que tomar muito cuidado, porque o Pato Basquete é um time jovem, é um time ainda sem tanta experiência no NBB, que dirá dos playoffs, mas é um time que, como tem muita intensidade, consegue também forçar muitos erros do adversário. E nessas 3 vitórias que o Pato conseguiu, por exemplo, na reta final do NBB, foram 3 jogos bem equilibrados, com exceção ali de uns 5, 6 minutos, que o Pato conseguiu fazer uma blitz, conseguiu ali aproveitar, roubar a bola, pegar rebote, e pegar numa sequência, fazer 5, 6, 8, 10 a 0 em pouquíssimo tempo, e quando você piscou, o Pato abriu uma vantagem e aí conseguiu administrar o restante da partida. Foi assim contra o Minas, foi assim contra o Brasília, o Brasília um pouco menos. Foi assim principalmente contra o Cerrado também. Então o paulistano vai ter que tomar muito cuidado com isso, porque qual a garantia que um ataque do paulistano, que não tem uma produção tão alta assim, consiga reverter uma vantagem de 8, 10 pontos que o Pato possa eventualmente colocar numa blitz dessa? Esse vai ser eu não tenho essa resposta, acredito que você também não, então vai ser uma das disputas interessantes que podem vir a acontecer nesses 2 ou 3 jogos da série. Do outro lado, a situação é um pouco mais simples, eu acho, né? O paulistano vai segurar ao máximo o Pato Basquete, foi assim na primeira fase, tá? Nos 2 jogos entre essas equipes, o paulistano venceu as 2, tanto em São Paulo quanto também em Pato Branco lá no Paraná, e vai tentar segurar o ataque do Pato Basquete, manter ali o jogo no seu ritmo, defesa baixa, apostar nos seus principais jogadores, né, Barnes, Adiel, que forçam também muitas faltas dos adversários, isso ajuda também, eles carregam um pouco o time adversário em faltas, cobram muito lances livres, que são cestas mais fáceis nesse sentido, e vai apostar nisso. A minha expectativa para essa partida, apesar dos perigos que o Pato possa oferecer, obviamente é do paulistano, a gente está falando do 5º colocado do NBB, mas não esperem que vai ser uma série muito fácil não, viu? Tendência é termos jogos bem disputados, jogos bem pegados e legais de assistir, né? Isso que é a tônica, isso que é legal até do esporte, porque no final das contas, vamos lá, o SESI Franca deve vencer esse NBB, mas não é por isso que não existem outras histórias para contar, não é por isso que não existem outras séries muito legais, outras disputas muito boas da gente seguir, da gente aprender, da gente levar em conta também. O esporte não é feito apenas de quem sobe no pódio, no lugar mais alto ali na reta final, no último jogo da temporada. Não, e até é muito legal como isso ficou muito visível, veio muito à tona, principalmente por conta da Fórmula 1 nos últimos anos, né, com a série Drive to Survive, que mostrou que existe vida além da disputa pelo vencedor da corrida, que sempre foi o Hamilton, né, nos últimos anos, depois virou o Verstappen. Teve 1 ano de disputa entre eles, basicamente. E no NBB a mesma coisa. Tudo bem, o Franca deve ganhar, mas tem muita história boa, tem muita coisa legal ainda para acontecer. São 2 times muito jovens, com vários atletas que estão tendo
a sua primeira ou umas de suas primeiras oportunidades de jogar uma partida, uma série de playoff, que fizeram um trabalho muito legal na temporada, alguns de maior consistência, como o Paulistano, outro numa reta final mais forte, como o Pato Basquete. Vai ser uma série divertida. Isso eu tenho uma expectativa muito legal, acho que vai ser uma série divertida da gente acompanhar. E quem vencer vai pegar ali o São Paulo, que ficou em quarto lugar nesse NBB, mas esse é assunto para outro vídeo, para daqui uma semana, depois que a gente tiver a história desse confronto, dessa série entre Paulistano e Pato já escrita. Beleza, galera? Eu peço mais uma vez a inscrição para vocês aqui no YouTube. Quem é usuário da plataforma sabe o quanto um número maior de inscritos é importante, até para a gente conseguir monetizar e fazer outros conteúdos aqui também para vocês. Siga o Duas Saídas nas outras redes sociais, acompanhe a nossa série de análises sobre os playoffs do NBB, também falamos de LBF, BCLA, em breve tem seleção aqui chegando também no canal, tem muita coisa boa vindo por aí, conto com o apoio de vocês, até o próximo vídeo, muito obrigado, falou!